Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre a circulação linfática e o sistema imunológico. Este conteúdo do capítulo 3 está na página 272. Então, durante a explicação desse vídeo, recomendo que vocês utilizem o livro e façam anotações no livro à medida que eu for comentando sobre os assuntos aqui desse vídeo. Como ocorre a circulação linfática? O sistema linfático, gente, ele é responsável por coletar um líquido que existe no espaço entre as células. Nós temos aqui um tecido, uma corrente sanguínea, um capilar sanguíneo que leva os nutrientes e o oxigênio para as células. Aqui nós temos uma veia que vai captar os resíduos da célula, né, e o gás carbônico e levar para a circulação, para o sangue ser oxigenado novamente. Só que entre essas células existe um líquido que chamamos de linfa. Essa linfa, ela precisa ser drenada. Ela é drenada pelo sistema linfático, que é um vaso linfático que vai estar coletando esses líquidos entre as células. Ele é responsável por devolver a linfa ao sangue. Essa linfa retorna ao sistema circulatório, tá? Ele absorve gorduras e algumas vitaminas no intestino e participa também das defesas do corpo humano. Nós vamos observar agora no panorama geral o sistema linfático no corpo humano. Nós temos nessa imagem aqui um panorama geral do sistema linfático no corpo humano. Começando aqui pelo timo, é um órgão localizado na região do tórax, está relacionado à produção e maturação de alguns tipos de glóbulos brancos. Peraí, deixa eu ligar minha caneta aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Tá. Então aqui o timo, né, envolvido na produção de glóbulos brancos. Glóbulos brancos são células de defesa que vão atacar substâncias externas ao corpo, tanto bactérias, vírus, protozoários, enfim. O baço está localizado na lateral do tórax, abaixo do diafragma e auxilia na defesa do corpo humano, filtrando o sangue e eliminando micro-organismos e células sanguíneas velhas. Então aqui no baço também ocorre a filtragem do sangue. Os vasos linfáticos são os que retiram a linfa de todo o tecido corporal, de todo o corpo, conduzem aos linfônodos e os linfônodos conduzem até uma veia que vai ser despejada no coração. As tonsilas são linfônodos localizados na região da boca e do nariz. Elas vão filtrar a linfa que pode ter organismos prejudiciais ao corpo. Nariz e boca são a porta de entrada a micro-organismos. Por isso que durante essa epidemia é recomendável que se use máscaras, ou seja, a fim de evitar que o vírus, né, entre em contato com a mucosa nasal ou da boca. Os linfônodos são esses pontinhos aqui, localizados nas regiões do pescoço, axilas e virilhas. Ao passar pelos linfônodos, a linfa vai ser filtrada. Substâncias estranhas são eliminadas pelos glóbulos brancos ali produzidos. E nós temos aqui o caminho da linfa, o caminho que a linfa percorre no corpo humano. Nessa representação, nós temos a representação dos capilares pulmonares e uma representação dos capilares sanguíneos sistêmicos, ou seja, de todo o corpo. Os capilares sanguíneos é aquele local, gente, onde a artéria vai afinando até ficar minúscula, que vai ser o local onde vai ocorrer a troca. O sangue vai liberar o gás oxigênio, os nutrientes, para as células que estão irrigando. E essas células vão liberar o quê? Alguns rejeitos e o gás carbônico. Então vai formar a circulação das veias, que é o sangue pobre em oxigênio. Então nós temos aqui alguns capilares, né, linfáticos, que vão estar colhendo esse líquido intersticial, ou seja, o líquido que está presente entre as células. Então ele vai colher esse líquido vai descer através desses vasos e chegar até os linfônodos. Nos linfônodos, a linfa vai ser filtrada, né, nos linfônodos. Então vai ocorrer o quê? A filtração dos linfônodos, lembrando que aqui tem células de defesa, como glóbulos brancos, e se tiver tudo ok, a linfa continua seguindo e vai ser despejado em uma veia próxima ao coração e retornar para a circulação sanguínea. Caso haja algum micro-organismo, alguma bactéria, vírus, não sei, vai ocorrer o quê? O combate a esse agente etiológico, esse micro-organismo, para não ocorrer a infecção do corpo inteiro. Então aqui vai ocorrer essa filtração e essa seleção se está tudo ok com a linfa. E a filariose é uma doença causada por vermes, chamados de filares, que parasitam os vasos linfáticos e os linfônodos.
provocando uma reação inflamatória, assim bloqueando a circulação da linfa. Nós sabemos que a linfa é drenada, né, pelos vasos linfáticos, a linfa é produzida no espaço intercelular, que é o líquido intersticial. Se esse líquido não é drenado, ele vai se acumulando nos tecidos. Então, o acúmulo desse líquido nos tecidos provoca esse edema aqui, o inchaço. As defesas do corpo humano. Nós sabemos, né, que o corpo humano nós estamos expostos a vários micro-organismos, e vários micro-organismos são patogênicos, né, como nós temos durante essa epidemia aí, o coronavírus, um tipo de vírus patogênico. E o nosso corpo, ele desenvolveu várias estratégias para poder lidar com esses agentes microscópicos, tanto fungos, bactérias, né, vírus, para se livrar desses micro-organismos que são causadores de problemas no nosso corpo, que vai levar a um tipo de doença, podendo levar até a morte, dependendo da gravidade, né? Então, nosso corpo vai ter dois tipos de defesa. Nós temos as defesas inespecíficas e defesas específicas. O tipo de defesa inespecífica tem a função de impedir, afastar a entrada de agentes estranhos. As defesas específicas, elas reconhecem os agentes presentes e agem na destruição de formas mais rápidas e direcionadas. Então, nossa primeira linha de defesa seria a defesa inespecífica, que tem a função de impedir esses agentes causadores de doença e afastá-los. As defesas específicas é quando esse agente já nos contaminou, já está no nosso organismo. E dentro do nosso organismo vai ter outras estratégias a fim de combatê-lo. Vamos ver agora então um pouco das defesas inespecíficas. Então nós temos a primeira linha de defesa, que são barreiras e reflexos. Barreiras químicas, como o suco gástrico presente no nosso estômago, a saliva na nossa boca, a nossa lágrima, secreções nasais e sebo. Então, são substâncias químicas, né, que vão impedir a entrada de micro-organismos ou vão combater os micro-organismos. Por exemplo, nossos olhos, no nosso tecido, nossa pele. O espirro é uma forma de defesa e o suco gástrico tem a função de matar micro-organismos provenientes da alimentação. Algumas barreiras mecânicas. Temos a epiderme, né, que recobre todo o tecido e pele, as mucosas do nariz, os pelos e os cílios, e alguns reflexos como o vômito e o espirro e a tosse. A segunda linha de defesa, nós temos células de defesa combatendo diretamente esses micro-organismos. Ela é formada por células que realizam a fagocitose. Fagocitose, gente, é como se a célula engolisse o micro-organismo, comesse o micro-organismo, tá? Tanto o vírus quanto a bactéria que entrou no nosso corpo. Então, existem células que vai comer, literalmente, esses agentes patogênicos e que estão espalhados pelo nosso corpo. Além disso, essa linha de defesa envolve processos como aumento de temperatura corporal, a febre, né, e algumas inflamações. Então, temos aqui as defesas inespecíficas. Pode ver que essas defesas inespecíficas, elas não combatem especificamente algum tipo de micro-organismo patogênico. Ela vai combater mais no geral, vamos dizer assim. E nas defesas específicas, nós temos a terceira linha de defesa, que vai ser feita por células e proteínas. A terceira linha de defesa do corpo são células e proteínas especializadas contra determinados vírus, micro-organismos e algumas substâncias. Elas são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre eles. Então, nessa terceira linha de defesa, já que a primeira linha não resolveu, a segunda linha não resolveu, vai ter que partir para a terceira. A terceira já tem uma atuação muito específica sobre o que está causando o problema ali no corpo. Se é uma bactéria, se é um vírus, ela vai atuar diretamente sobre esse micro-organismo. E nós temos aqui defesas para impedir o contato com micro-organismos causadores de doenças. Então, nessa figura nós podemos observar alguns tipos de defesa, né, que nosso corpo tem, a fim de impedir, a fim de se livrar desses micro-organismos. Por exemplo, os pelos do nariz e o muco, liberados pelas mucosas das narinas, filtram o ar que entra nos pulmões. Lembra que a gente estudou lá no sistema respiratório, função das narinas, filtrar, umedecer e aquecer o ar, retendo agentes estranhos. O reflexo de espirrar elimina esses agentes, promovendo a limpeza das narinas. As lágrimas
possuem substâncias que destroem agentes estranhos, principalmente micro-organismos. Além disso, elas limpam a superfície do olho. A saliva retira micro-organismos encontrados nos dentes, ajudando a prevenir a sua propagação. A pele é uma barreira natural contra agentes estranhos. As células que formam a sua epiderme, em associação ao sebo, e o suor formam uma barreira química e mecânica que evita a entrada de micro-organismos. Os pelos presentes na pele também exercem proteção mecânica contra agentes estranhos. A urina, assim como o vômito e as fezes, ajudam a eliminar micro-organismos estranhos ao corpo humano. O suco gástrico, presente no estômago, é liberado no interior do estômago e ajuda a combater o processo de digestão. Ajuda no processo de digestão e combate alguns agentes estranhos que entram pela boca juntamente com os alimentos. Existem também outras defesas inespecíficas do nosso corpo. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal é uma estratégia para conter uma infecção. Sabemos que alguns micro-organismos são sensíveis à temperatura. Se ocorrer um aumento de temperatura, esse micro-organismo pode morrer. Então, nosso corpo ele eleva a temperatura dele a fim de combater esse micro-organismo presente no nosso corpo. As áreas de vermelhidão está ocorrendo uma intensa ação de células do sistema imunológico para conter a infecção no local. As inflamações são regiões do nosso corpo onde tem uma interação muito grande de células de defesa, tentando combater esse agente estranho que está presente aqui, seja através de um corte, por exemplo, se lesionou aqui no caso uma espinha, entra algumas substâncias estranhas, como poeira, algum micro-organismo, então aqui vai ocorrer um controle desse micro-organismo que está presente aqui. Então as células de defesa começam a atuar, destruindo as outras células que já estão contaminadas, os micro-organismos que já estão ali, é liberado algumas substâncias nocivas às demais células, por isso que ocorre toda essa reação de inflamação, fica dolorido, fica vermelho por causa da intensa circulação sanguínea que está ocorrendo aqui, entenderam? Vamos conhecer agora então algumas células de defesa. Nós temos os leucócitos, que são produzidos na medula óssea, estão presentes no sangue e no sistema linfático. Existem também outros tipos de leucócitos, entre eles os linfócitos, que fazem parte da imunidade específica, que vai combater especificamente algum agente etiológico, algum agente causador de doença. Temos os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos responsáveis por reconhecer agentes invasores e algumas toxinas. Ligam-se a eles e ativam as células que podem realizar fagocitose, ou seja, vai comer esses micro-organismos, eliminando-os. Então nós temos aqui a imagem do linfócito B, os anticorpos. Esses anticorpos vão reconhecer um antígeno, que é o agente invasor. Reconheceu, se ligou os anticorpos, a outra célula que vai fazer a fagocitose vai reconhecer que os anticorpos se ligaram a esse agente invasor, então vai fagocitar, destruindo então esse agente invasor. Nós sabemos que no nosso corpo existem diversas estratégias para tentar combater os agentes infecciosos. A vacina e o soro são elementos que vai estar auxiliando o nosso corpo a combater substâncias externas, ou seja, substâncias nocivas ao nosso corpo, seja um micro-organismo, seja um veneno, tá? Então nós temos dois tipos de imunidade que o nosso corpo pode desenvolver. Nós temos a imunidade natural, que é quando nós nos infectamos com o vírus da gripe, nosso corpo vai criar resistência a esse vírus e quando a gente reinfectar novamente, nós vamos ter anticorpos que vão combater esse vírus. A questão da imunidade adquirida ativa vai ser quando o corpo vai produzir os anticorpos. Um exemplo é a vacina. Na vacina, a vacina ela é preparada a partir de antígenos, ou seja, partes do micro-organismo causador da doença, ou de algum vírus, ou de algumas toxinas produzidas por bactérias, e vai ser inoculada, ou seja, vai ser aplicada no corpo humano, estimulando a nossa imunidade. Este estímulo à nossa imunidade não vai causar dano a gente, só vai estimular a imunidade, tá? Então, após essa vacinação, o corpo humano vai passar a produzir anticorpos específicos contra ao problema no qual nós recebemos a vacina. Se a vacina é contra a gripe, nós vamos estar resistentes à gripe. Se foi contra a rubéola, estaremos resistentes à rubéola. Então, a partir desse momento, nosso corpo terá anticorpos para combater caso ocorra uma infecção a esses agentes causadores de doença. Temos também a imunidade adquirida passiva, que é quando o corpo ele vai receber
os anticorpos já prontos já. O anticorpo vai ser produzido em outro animal e vai ser transferido para a gente. Um exemplo é o soro antiofídico, quando uma pessoa tem uma picada de serpente ou de aranha e aquele veneno está circulando no corpo dele e ele precisa de um soro com anticorpos para neutralizar esse veneno. Então, a pessoa vai receber uma imunização passiva, ou seja, vai receber os próprios anticorpos no sistema circulatório dela e esses anticorpos recebidos vão dar conta de neutralizar o veneno ou a substância tóxica que está circulando. E na nossa aula de hoje é esse conteúdo aí. Estamos encerrando hoje o capítulo 3, né? Na próxima semana estaremos iniciando estudos no módulo 4. E qualquer dúvida me procurem, mandem mensagem, resolvam os exercícios à medida que forem resolvendo os exercícios. Se surgirem dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, é para tirar dúvida mesmo. E abraço, gente!